Sobre tudo, pastor Romo, no momento no qual nós esperamos a pregação da palavra, no momento no qual Deus dirige, orienta e exorta a sua igreja. Vamos orar com a vida do Santo Deus, nós damos graças, Pai, por tudo quanto o Senhor nos oportunou fazer aqui nessa noite. Obrigado, Pai, pela bênção de poder congregar, podermos estar de portas abertas para juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Rogamos ao Senhor nessa noite, o Senhor fala aos nossos corações. Trata-nos, ó Pai, como filhos tratam, como o Pai trata os filhos. Assim nós estamos aqui nessa condição. O Senhor traga para nós essa noite uma palavra de fé, de amor, de esperança, ou seja lá de exaltação, Senhor. Nos capacita o teu cérebro. Que o Espírito o capacite, o encha, Pai, de autoridade, de poder, com a instrumentalidade do Senhor mesmo que concedeu, para que possa trazer a sua igreja o recado da parte do Senhor nessa noite. Pedimos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos nesta noite, excepcionalmente, quebrar aquela sequência de Mateus que nós temos pregado. No domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos falando sobre a grande tribulação. Então, venha para você ter um entendimento seguro sobre a grande tribulação, não fantasioso, um entendimento claro, histórico sobre a grande tribulação, que é como nós entendemos, com base em muita pesquisa, estudo, harmonização dos textos bíblicos. Então nós vamos domingo que vem trazer a explicação bíblica sobre a grande tribulação. Não é um entendimento dispensacionalista que desconsidera vários fatos e eventos históricos, mas um evento coeso dentro da Escritura, de forma que nós entendemos de maneira bíblica correta como funciona, como se dará ou como está se dando a grande tribulação. Hoje nós vamos, aproveitando esse ensejo da Reforma Protestante, nós vamos falar justamente do texto que deu origem ao pensamento, a luz que Deus trouxe a Lutero, a Martinho Lutero, para então que esse codice, segundo a vontade de Deus, esse movimento de avivamento chamado Reforma Protestante. E nós vamos explicar o porquê de ser um movimento de avivamento, porque a igreja se encontrava adormecida, embora em alguns momentos da história dos anos 323 até o ano 1517, a gente pensa que a igreja deixou de existir. Não, ela existiu sempre. E sempre haviam pessoas e lugares espaçados em épocas diferentes que Deus levantava como uma esperança, uma ponta de esperança de um evento que aconteceria, que traria de volta aos rumos, aos trilhos a Igreja de Cristo. A Reforma Protestante não foi o ressurgimento da igreja. A igreja sempre existiu, desde o Antigo Testamento e até os dias atuais. E nesse período, aí de aproximadamente 1200 anos, ela continuou existindo. Agora Deus levantou homens sérios desde o século XII a começarem a fomentar, a despertar a Igreja de Cristo para essa volta à Escritura. Então sempre existiram, como Jerônimo Savonarola, como John Wycliffe, como John Huss e finalmente Lutero, e depois Zwinglio, Calvino e outros servos de Deus que foram dando continuidade a isso. Então a história não apagou a igreja de Cristo sempre esteve lá. E hoje nós vamos então meditar em Romanos capítulo 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, apenas os versículos 16 e 17. Lógico que nós vamos citar outros textos, outros versículos desse capítulo. E eu gostaria de meditar algo muito simples. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Simplesmente o texto que trouxe esse despertamento a Lutero de como deve ser a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a igreja pautada na Escritura. Irmãos, e nós não podemos perder de vista que, infelizmente, algumas igrejas ditas evangélicas perderam esse ideal. A Escritura
consagrada, dirigindo, conduzindo a igreja. Nosso irmão presbítero João fez a leitura dos 5 solas, ou dos 5 somentes, e dentre eles, a base de todo o nosso viver, de toda a nossa prática cristã é a Escritura. É a partir dela que a gente conhece Cristo, que a gente entende pela fé, que a gente recebe a graça, que a gente dá glória somente a Deus. Então é a Escritura, então somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Tudo aquilo que é feito fora da Escritura, nós devemos então rejeitar, porque não provém de orientação do Espírito, que é aquele que conduz a igreja. Então nós cremos que a Escritura, somente ela, é a nossa regra de fé e de prática, e assim nós então professamos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim: pois não envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isto, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, Senhor nosso, nós glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou, ó Deus, mais um dia de adoração, mais uma noite para cultuarmos ao Senhor, e de maneira muito especial, recordarmos, Senhor Deus, o Teu grande livramento das trevas que a igreja do Senhor viveu durante séculos. É verdade que ela não ficou extinta, mas ela esteve então de forma influente, apagada, por meio de ensinamentos, por meio de dogmas que não são os teus, que não são do trono do Senhor, mas que foram então estabelecidos com a mistura de paganismo, sincretismo religioso, desde o início do século IV. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que a verdade da Tua palavra faça sentido às nossas mentes e corações nessa noite, mas não somente isso, que essa verdade nos desafie a vivermos para o Senhor, a lutarmos contra os nossos pecados e a anunciarmos o Evangelho àqueles que estão perdidos. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, no nome santo de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, esse texto de Romanos é um texto que é considerado o texto áureo da carta de Paulo aos Romanos. Quando nós tivemos uma disciplina chamada Exposição de Romanos, estudo expositivo de Romanos no seminário, a gente pode perceber o quanto Romanos é chave, o quanto Romanos é importante para a missão que a igreja está inserida. Por quê? Porque a missão não é da igreja. A gente costuma dizer que a missão é da igreja, mas nós entendemos biblicamente o que os estudiosos, o que os servos de Deus, escritores cristãos, vão chamar de a missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Por que a missão é de Deus e não é da igreja? Porque se a missão é de Deus, Ele fará o possível para ela acontecer. E se a missão é da igreja, ela então poderá sofrer dissolução de continuidade, ou seja, ela estará em risco. Se a missão for de Deus, como ela é, ela acontecerá. Deus salvará o seu povo, Deus concluirá o plano que Ele começou, aquilo que Ele vinha anunciando desde a queda. E nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, no paraíso, o Senhor então anunciaria o proto-evangelho. Proto significa o primeiro. Então Deus anuncia o primeiro evangelho. Deus anuncia previamente o evangelho, quando Deus diz lá a Satanás que um descendente da mulher pisaria na cabeça de Satanás, mas o máximo que Satanás faria era picar no calcanhar. Então, a ação de Deus em dizer, em anunciar, quando não havia nenhuma luz sobre salvação, Deus ali já anuncia a salvação. Ele enviaria um nascido de mulher que pisaria a cabeça da serpente. E toda a história vai culminando na cruz, ou seja, a cruz é o objetivo da história bíblica. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Cristo Jesus é o propósito da Escritura. Quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 1,
versículos de 1 a 4, ele vai dizer que no passado, Deus, o Senhor, falou aos pais por meio dos profetas, mas nos últimos dias Ele falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Então o propósito era a vinda do Filho. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que Jesus Cristo ele surge na plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos significa que Deus fez com que tudo colaborasse para que Cristo viesse, para que Cristo morresse e para que a mensagem fosse divulgada pelo mundo. Deus ele fez aquilo na plenitude dos tempos, e a expressão plenitude é o tempo cheio, o tempo completo, o tempo exato. Deus fez isso. Deus levantou o seu próprio Filho, enviou o seu Filho na hora certa, no momento exato, quando havia um governo, quando havia uma língua, quando havia uma rota, quando Jerusalém se mostrava como sendo o principal meio das viagens comerciais. Jerusalém estava no centro do mundo daquela época, então o Senhor envia o seu Filho, nascido de mulher, na hora certa, na plenitude dos tempos. Então, o propósito de Paulo com essa carta aos Romanos é justamente mostrar a universalidade do pecado e mostrar a grandeza da salvação. E nós vamos ver isso. Por que a universalidade do pecado? Antes de entrar no texto propriamente dito, ele vai mostrar que todos pecaram. Nós vamos ver isso lá no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Há algumas linhas de pensamento que dizem que a criança, ela por si só ela é salva. Não, a criança é pecadora. E você, pai, você, mãe, deve ensinar isso ao seu filho, que ele é pecador, e deve mostrar a ele o que o pecado pode causar, e deve mostrar a ele que o pecado traz consequências nesse mundo e consequências eternas. Nós precisamos evangelizar os nossos filhos, porque eles não são salvos por natureza. Pelo contrário, a Escritura diz em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, que todos nós, por natureza, ou seja, quando nascemos, somos filhos da ira. Nós somos passíveis da condenação de Deus. Nós somos merecedores do inferno. E nós percebemos, quando o apóstolo Paulo fala isso, em Romanos capítulo 3, versículo 23, e ele está encerrando uma sessão para dizer que gentios, ou seja, os não-judeus e os judeus são todos culpáveis e indesculpáveis. Eles não conseguem tirar a culpa de si. Todos são culpados. Veja bem, nós convivemos num tempo onde para você pregar o Evangelho, você precisa massagear a pessoa. Você deve dizer para ela que ela é importante para Deus. Não é importante para Deus. O pecador merece ser condenado. E não há nada em nós que atraia a Deus, o olhar de Deus, como algumas canções mentirosas são cantadas por aí. Não, Deus não reconheceu o seu valor. De maneira nenhuma. Isso é mentira. Isso é contra a mensagem do Evangelho. O que nós percebemos aqui, quando nós lemos o versículo 18 desse texto, capítulo 1, quando ele diz: a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade. E ele vai mostrar isso no capítulo 1 e vai mostrar no capítulo 2. Os judeus, que eram os detentores do oráculo, que deveriam anunciar a mensagem da salvação, eles também eram pecadores, porque aquilo que eles condenavam, eles praticavam, diz o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que o pecado se tornou universal. O pecado, ele é uma realidade incontestável. E Paulo vai dizer isso aqui. E Paulo vai demonstrar de maneira muito categórica, os capítulos 1, 2 e 3. Ele vai ser muito claro no capítulo 1, mostrando que todos estão condenáveis porque o homem fez 4 mudanças muito macabras, muito ímpias. Ele mudou
mudou a verdade pela mentira, mudou a justiça pela injustiça, mudou a sua forma de adorar. Em vez de adorar o Criador, e passou a adorar a criatura, e mudou os seus contatos sexuais. O homem mudou tudo. Para quê? Para negar Deus, para negar o Criador, para se levantar contra Ele, para tentar se desfazer das suas algemas, das suas cordas, das suas cadeias, como diz lá o Salmo 2. Salmo 2 mostra que o homem quer se libertar da lei de Deus, e Deus diz assim: não façam isso não vai adiantar. Adorem o Filho, beijem Ele, sirvam a Ele, porque dentro de pouco se inflamará a ira dele. Mas bem-aventurados todos que nele se refugiam. Veja um salmo lá no capítulo 2, um salmo 1000 anos antes de Cristo, anunciando Cristo, já por meio do rei Davi, mostrando que Jesus é aquele que viria, que é o Filho de Deus, e que Deus daria a ele as nações como herança, e todos devem se prostrar perante ele, porque a ira dele vai se manifestar. Então a nossa forma mais que errada, que agrada ao homem, não agrada a Deus, quando nós vamos evangelizar um pecador, Jesus te ama. Essa é a maior mentira contada na evangelização de um ímpio. Mas pastor, por quê? Porque o pecador precisa ouvir a mensagem que ele está em perigo, porque a sua vida não agrada a Deus. E eu não posso dizer a ele que Jesus o ama se não houver um sinal do amor de Jesus para com ele, que é o arrependimento, uma vida transformada que glorifica ele. Aí sim, aí Jesus o ama. Mas do contrário, a ira de Deus se manifesta no céu contra toda impiedade. Eu nunca vi nenhum servo de Deus, nenhum discípulo, nenhum apóstolo, eu nunca vi nenhum missionário histórico, eu nunca vi nenhum reformador chegar para uma pessoa, para um pecador, e dizer: Jesus te ama. Essa mensagem nunca foi pregada pelos mais fiéis servos de Deus. E a mensagem é justamente essa que o apóstolo Paulo traz: a ira de Deus se manifesta no céu contra você. Essa é a notícia mais dura que um pecador pode ouvir. A ira de Deus se manifesta no céu contra você. E quando nós passamos a tratar a coisa com seriedade e responsabilidade, nossa perspectiva de evangelização deve mudar. Eu tenho que dizer ao pecador: você está em perigo, porque as suas ações ofendem a Deus. As suas ações são contrárias à vontade de Deus. As suas ações dizem que você não respeita a Deus, você não se rende a Ele, não se submete a Ele. Então você está condenado, porque você é um pecador, e sendo pecador se encontra afastado de Deus que é santo. É interessante que eu fui pregar essa mesma mensagem em um determinado lugar, em uma determinada igreja que estava aniversariando há um tempo atrás, e eu disse justamente isso. Eu terminei a pregação, cercaram-me várias pessoas. Disseram: mas como é que o senhor diz uma coisa dessa? Eu disse: não sou eu quem estou dizendo, é a Escritura quem diz. Jesus diz em João capítulo 3, versículo 36, que aquele que não se submete ao Filho, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Significa que a ira de Deus está sobre o pecador, e se ele não se arrepender, não significa que ele, por causa daquilo, ele vai para o inferno. Não, ele já está condenado ao inferno. O pecador já está condenado ao inferno, porque sobre ele está a ira de Deus, e se ele não se arrepender, sobre ele permanece a ira de Deus. Não há uma novidade, não tem nada de novo para dizer. Eu não tenho que ajeitar essa forma de pensar, eu não tenho que ajeitar as minhas palavras para dizer: meu querido, você se encontra em um perigo eterno. A ira de Deus está sobre você. E então o apóstolo Paulo, ele começa falando nesse texto, ele vai falar sobre o seu apostolado, né? Os versículos 1 e 2. Depois ele vai falar sobre quem é Cristo, versículos
3 e 4. E ele vai falar do apostolado dele mais uma vez, versículo 5. E vai falar sobre a igreja. Você percebe aí quando ele vai dizer, por exemplo, versículos 1 e 2: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja quantas vezes ele fala em evangelho, do versículo 1 até o versículo 17, quando nós lemos. Versículos 16 e 17, quando nós lemos. Aí ele vai dizer: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas Escrituras. Veja que o profetismo verdadeiro é aquele que anuncia o Evangelho e a palavra de Deus. Não existe um profetismo desvinculado com o intuito de animar alguém em relação a coisas particulares que sejam desalinhadas com a mensagem de Deus. Os profetas anunciaram o Evangelho, e isso não é uma referência somente desse texto. Se você vai lá em 2 Pedro, ele vai dizer que esse Evangelho foi antes anunciado pelos profetas. Então nós vemos que não há um profeta desagregado da mensagem do Evangelho, desde o Antigo Testamento. E se os de hoje são desagregados da mensagem do Evangelho, eles não são profetas fiéis. Eles podem ser qualquer outra coisa: videntes, cartomantes, jogadores de tarô, de búzios, menos profetas. Então nós percebemos a seriedade com a qual o Evangelho é tratado. Tanto é, Paulo dá uma ênfase muito grande nessa expressão evangelion, que é justamente essa boa notícia, que era uma expressão geralmente militar, quando o exército ganhava a luta, então alguém vinha um arauto gritando com toda alegria: temos uma boa notícia, nós vencemos. E a mensagem do Evangelho é justamente essa: alguém venceu por nós. Alguém pagou um preço que nós não podíamos pagar. Alguém, sendo santo, se fez maldito para que os malditos fossem chamados à justiça e à santidade. Alguém fez uma obra que eu não podia realizar. Alguém fez isso por mim. Alguém cumpriu a vontade de Deus perfeitamente. E agora eu posso ser salvo por meio desse alguém. E esse alguém é Jesus. E ele vai dizer nos versículos 3 e 4. Não, voltando no versículo 2, ele vai dizer que o seu apostolado é para anunciar o Evangelho, no versículo 1, entrando no 2, o qual por Deus outrora foi prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas Escrituras. Os profetas falam a sagrada Escritura e não nada aleatório a elas. E ele vai continuar dizendo: e foi designado, 3, com respeito a seu filho, ou seja, os profetas, palavra evangélica, com respeito ao filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então ele vai dizer o seguinte: olha, o meu apostolado foi dado por Cristo, que é o Filho de Deus, que é descendência de Davi. E esse Evangelho tem a finalidade de apresentar a mensagem para que também haja fé entre os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é o prólogo de Paulo, ou seja, a sua introdução. Ele chama a igreja
para que essa reconheça quem é Deus, quem é Jesus, quem é Paulo, o que é o Evangelho e quem é a igreja. Vocês são chamados para serem santos. Vocês também fazem parte desse número. Essa é a ideia que o apóstolo aqui está falando. E depois ele vai dizer da responsabilidade com o Evangelho que ele tem. Perceba os versículos posteriores. 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menções de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitá-los. Então, Paulo falava da sua consciência no Evangelho, o seu chamado no Evangelho, e demonstra interesse em visitar aqueles irmãos, demonstra interesse em estar com aqueles irmãos. É verdade que quando Paulo, em Atos capítulo 20, ele anuncia que vai para Roma, de Jerusalém a Roma, os irmãos, eles começam a ficar tristes, porque aquilo significava um risco que Paulo correria, indo até Roma. E Paulo, então, ele escreve para esses irmãos, no momento que ele não estava preso, no momento que Paulo estava em uma das suas viagens, e Paulo então diz: eu quero ver vocês, eu quero ir até vocês, eu quero me encontrar com vocês, eu quero estar com vocês. E ele confirma, versículo 11 assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. A ideia de dom espiritual aqui é justamente uma orientação de Deus para ele, para que eles sejam confirmados, para que eles recebam de Deus a orientação e com tanta alegria sejam confirmados na promessa que Cristo fez por meio da ordem que deu aos apóstolos de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Aí ele diz versículo 13: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, porque sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então Paulo, ele diz àqueles irmãos que o desejo dele é estar com aqueles irmãos, tanto para repartir o que Deus tem dado a ele, quanto também para requerer algo que seja edificante da parte dos irmãos. Uma relação, uma via de mão dupla, onde Paulo daria e também receberia daqueles irmãos. E há algo muito interessante nesse texto aqui, que talvez você nunca tenha observado. Quando você vê o versículo 14, por exemplo, ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que Paulo quer dizer aqui? Por que Paulo devia? O que Paulo devia a esses gregos, bárbaros, a esses sábios ou ignorantes? Queridos irmãos, Paulo, ele não devia nada a ninguém, em termos de sua própria vida. Não havia nada que Paulo devesse a alguém. Paulo não estava devendo algo que fosse valor monetário, Paulo não estava devendo favores, Paulo não estava devendo algum socorro que alguém prestou a ele. Mas a ideia que Paulo transmite aqui, queridos irmãos, é que Paulo está devendo o Evangelho a quem não ouviu. Paulo ainda se via na obrigação de pagar a mensagem do Evangelho a quem não tinha ouvido. Essa é a ideia. Paulo queria pregar o Evangelho a quem não tinha ouvido. Paulo poderia, por exemplo, dever algo a Barnabé, que foi o seu discipulador. Paulo poderia dever algo, por exemplo, aos apóstolos, que
o receberam, que o instruíram, que o ajudaram. Paulo poderia dever algo, por exemplo, às pessoas que receberam ele em suas casas, como, por exemplo, Lídia, como o carcereiro. Paulo poderia dever a várias pessoas que foram participantes no seu ministério, como, por exemplo, quando ele escreve lá em Filipenses capítulo 4, sobre duas mulheres que eram cooperadoras dele. Ele poderia dever também a Timóteo e a Epáfras, que eram seus colaboradores também com o Evangelho. Tito também, que era seu filho na fé, que também lhe fez muitos favores. Mas Paulo se diz devedor daqueles que não ouviram o Evangelho. O que Paulo realmente quer dizer aqui é: eu tenho que pregar o Evangelho a quem não ouviu. E Paulo então se mostra consciente da sua tarefa. A sua tarefa é justamente essa. Por isso ele diz aí no versículo 15: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Nós percebemos um Paulo que fala do Evangelho, um Paulo que recebe o Evangelho como uma grande responsabilidade, um Paulo que recebe o ministério como sendo ele um vaso de barro e o ministério como sendo um tesouro. Quando nós observamos Paulo dizendo isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo então ele tem o Evangelho como sendo um tesouro e ele como um vaso de barro. Nós vivemos dias de muitas estrelas nos palcos. Nós vivemos dias de pessoas que fazem uso do Evangelho para se promoverem. E quando nós olhamos para os verdadeiros servos de Deus, eles se consideram vasos de barro e um tesouro como sendo aquilo que é precioso: o Evangelho, o ministério, a responsabilidade. Queridos irmãos, Paulo então ele respirava o Evangelho e ele vai dizer, por isso o versículo 16 diz: pois não me envergonhe. Ele traz uma conclusão. A gente não pode falar o versículo 16, pois, por quê? Porque o quê? E ele vai concluir: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando Paulo diz isso, ele diz o seguinte: eu estou pronto a anunciar esse mesmo Evangelho, primeiro do judeu, porque o judeu ele ouviu os profetas, ouviu os salmos, ouviu a lei, conhece a lei. Então primeiro tem que dizer para eles que Cristo é o cumprimento do Evangelho, Cristo é o próprio Evangelho. Mas depois para o grego, ou seja, para todos aqueles que falavam a língua grega. E naquela época o mundo grego era extenso, né? Não que todos os países fossem a Grécia, não que todas as cidades fossem gregas, mas por causa da língua grega, que era a linguagem universal. Então todo aquele que não era judeu era considerado grego por causa da língua grega. Então aquele era um grego que tinha que ouvir, sendo ele de uma outra nacionalidade, não sendo exatamente a Grécia. E Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja que Paulo diz assim: eu não me envergonho, eu não me envergonho do Evangelho. Nós vivemos dias, irmãos, que ser evangélico ou ser cristão é algo vergonhoso. Nós vivemos dias onde os nossos adolescentes não dizem que são cristãos, não dizem que são evangélicos, não carregam esse nome, não têm prazer em anunciarem que são cristãos. Nós vivemos dias onde nós, jovens ou adultos, em nossos ambientes de trabalho, passamos às vezes desapercebidos. Ninguém sabe que somos cristãos, somos agentes secretos. E Cristo não nos chamou para sermos agentes secretos.
O agente secreto não pode divulgar que está ali, afinal de contas ele é um agente secreto. Cristo nos chama para sermos atalaias. Não, nós estamos aqui e estamos anunciando o Evangelho. O fato de sermos chamados por Cristo como igreja para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, deve nos fazer declarar o Evangelho, falar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E Paulo ele diz justamente isso aqui: eu não me envergonho do Evangelho. Queridos irmãos, uma declaração como essa levou Paulo à prisão. Uma declaração como essa levou Paulo a ser açoitado. Uma declaração como essa levou Paulo a ser apedrejado. Uma declaração como essa levou Paulo a ser decapitado. E ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, é só por Ele que nós podemos ser salvos. Porque para sermos salvos da ira de Deus, somente um poder vindo de Deus. Satanás não pode nos livrar da ira de Deus. Os homens mais poderosos do mundo não podem nos livrar da ira de Deus. Para nos livrar da ira de Deus, somente Deus. E Paulo diz: o Evangelho é o poder para a salvação. Às vezes a gente pensa, irmãos, que o Evangelho nos salva do diabo. O Evangelho nos salva do inferno. Tudo isso entra. Mas o Evangelho nos salva da ira de Deus. A maior definição de salvação é: salvação é quando Deus nos livra da sua própria ira. E Paulo diz: é só esse poder. Então não posso me envergonhar desse poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É só por meio dele. Como é que eu vou me calar diante disso? Como é que eu vou me calar diante dessa verdade? Como é que eu vou me envergonhar, me esconder dessa afirmação? Como é que eu vou me afastar de estar no lugar onde Deus quer que eu esteja para anunciar aquilo que Deus quer que eu fale? Não posso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então ele chega no versículo 17, ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Paulo está dizendo muitas coisas muito importantes nessa primeira parte do versículo. Primeiro ele está dizendo o seguinte: só existe uma forma de se satisfazer a Deus. E essa satisfação está naquilo que o Evangelho apresenta. Por isso ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E quando você lê a justiça de Deus, leia a obediência perfeita a Deus. E essa obediência perfeita, é por isso que essa é a verdade do Evangelho. Somente Jesus ele fez, ele prestou. Somente ele cumpriu. Meus irmãos, nós vivemos tempos onde nós relativizamos a vida cristã. Nós vivemos tempos onde algumas coisas que a Escritura diz até para nós mesmos soam com careta, ultrapassadas, desatualizadas, não é mais coerente com os dias atuais. Isso é coisa do passado.
quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, o que nós vemos é justamente tudo de forma avessa a esse pensamento moderno. Jesus, ele não questionou a vontade do Pai, ele cumpriu. Ordem não se questiona, se cumpre. E Jesus fez isso perfeitamente. O que nós fazemos, o que você e eu, o que nós fazemos constantemente é questionar as ordens de Deus. E Paulo diz assim: olha, eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque é somente por meio dele. Porque ele é o poder de Deus para salvar. Irmãos, nós devemos pensar como anda a aplicação do Evangelho em nossas casas. Você já parou, você que é pai, que é mãe, já parou para refletir se seu filho e sua filha, se eles são salvos? Não, meu filho realmente ele tem prática de uma pessoa salva. Meu filho é crente. Minha filha é uma crente em Jesus. Louvado seja Deus, que bênção! Não, minha esposa é crente, eu tenho certeza. Eu creio piamente no testemunho que a minha mulher dá, ou meu marido é muito crente, meu marido é um homem de Deus. Homem certo, fala a verdade, testemunha. Eu vejo meu marido orando, lendo a Bíblia. Eu vejo meu marido pregando para outras pessoas, ele é crente. Mas, irmãos, se isso não for verdade, é lamentável. É lamentável porque, se você conhece o Evangelho, você vê seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Se nós olharmos para os nossos filhos e não conseguimos enxergar fruto de salvação, a gente precisa chorar. Porque se não for pelo Evangelho, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa estão condenados. Então eu devo rogar: Deus salve meu filho, Deus salve a minha filha, salve o meu marido, Senhor, salve minha esposa. Eles estão em constante perigo contra o Senhor, eles estão pecando contra o Senhor. E nós temos que chorar mesmo nesse sentido. Dizer: Senhor, tenha misericórdia do meu pai. Meu pai é um homem que vai para a igreja, mas ele não é crente. Salve meu pai, Senhor. Salve minha mãe. E devemos rogar a Deus que faça isso, porque se não for o Evangelho, não há possibilidade de salvação. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são as nossas obras que nos conduzem a Deus. Nós não merecemos a salvação. E por mais que alguém tenha uma vida em conformidade com os bons modos, com os bons costumes, que fale bem, que se expresse bem, que se dirija para com os outros respeitosamente, que sempre fale a verdade, que cumpra com os seus compromissos. Mas se não crê no Evangelho, está em condenação. Sobre ele está a ira de Deus. Nós precisamos enxergar, ter a percepção da condição que as pessoas que amamos estão vivendo. Não basta vir para a igreja, você precisa crer no Evangelho, porque se não for o Evangelho, você está condenado. E Paulo diz assim: é visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou é o Evangelho, ou não tem mais nada que possa fazer, que possa salvar. Eu fico olhando para pessoas que eu estou lidando no dia a dia, colegas de faculdade, e a minha preocupação com eles, eu olho para eles e fico toda hora pedindo: Senhor, me dê condição de pregar o Evangelho para essa pessoa. Eu olho para os meus vizinhos e digo: Senhor, me conceda uma oportunidade para pregar o Evangelho para essa pessoa. Porque se não for o Evangelho,
Não adianta ser um bom marido, não adianta ser um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa. Não há salvação. A salvação está no Evangelho. E o Evangelho anuncia a justiça de Deus. Anuncia o que Deus quer que seja feito. Porque se não for o Evangelho, o juízo virá sobre essa pessoa. Por isso, Paulo conclui com uma palavra dita lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Para Abacuque, essa palavra tinha um sentido. A ideia de Abacuque era que eles tinham que descansar na vontade de Deus, por mais que ela fosse dura. Se você não se lembra, Abacuque vive num tempo onde a desobediência estava espalhada. E Abacuque, então, ele começa a falar com Deus, dizendo que está tudo errado, que não há obediência à justiça. E Deus diz assim: não, eu vou mandar um povo muito mal para castigar o meu povo, que são os caldeus, os babilônios. E Abacuque começa a reclamar com Deus: não, Senhor, peraí, o Senhor tem que fazer alguma coisa, mas esse povo aí não, porque eles adoram a rede deles, os caldeus. Eles prendiam seus adversários nas suas redes, eles armavam armadilhas com redes, e eles idolatravam a rede, eles cantavam para a rede, eles exaltavam a tática de guerra. E Abacuque diz: não, eles adoram a rede deles. E o Senhor, e Abacuque vai lá e diz assim: não, mas eu vou me colocar na torre de vigia e vou esperar para saber qual é a resposta à minha reclamação. E aí, de repente, o Senhor começa a falar com Abacuque. Começa a mostrar a Abacuque que o plano dele é perfeito. E que o que Abacuque tinha que fazer era, de fato, descansar na vontade de Deus. A gente sabe que alguns anos depois, os caldeus chegam, matam muitas pessoas, matam os filhos do rei, cegam os olhos do rei, levam pessoas ali, deixam as plantações queimadas, as casas derrubadas, os muros da cidade destruídos, o templo destruído, roubam todo o ouro do templo, levam uma boa quantidade de pessoas e elas passam 70 anos ali presas. Mas Abacuque chegou à conclusão da resposta de Deus. Deus disse: eu vou fazer isso. Essa é a minha disciplina. E Abacuque então chega a essa conclusão: o justo viverá por fé. Então Abacuque, na sua ideia, era confiar em Deus que aquilo ia passar. Só que quando esse texto chega no Novo Testamento, esse texto tem um novo significado. Esse texto tem um significado ampliado, que para o justo, ele ia viver, e aí é a ideia da ressurreição, é a ideia da regeneração, e quando Deus transforma o homem morto espiritualmente, transforma em alguém que lhe fosse agradável, vivo espiritualmente para Deus. E isso acontece pela pregação do Evangelho. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. E vamos ler juntos. 10, 17. Vamos lá? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé que pode fazer um morto espiritualmente ressuscitar, ela vem pela pregação da palavra de Cristo. Ela não vem por uma peça teatral, embora seja um recurso,
que até pode se usar em algum evento de jovem de rua, não no culto, porque não cabe. Você vai fazer uma abordagem ilustrativa numa escola, numa praça, é válido, mas que não seja essa a mensagem. A mensagem tem que ser pregada, aquilo deve ser como um recurso didático para chamar a atenção, para ilustrar a verdade. Mas a fé que salva não vem por peças teatrais, não vem por danças de coreografia, não vem por músicas cantadas, não vem por shows evangélicos, vem pela pregação da palavra. E aí Paulo diz, através da fé, que vem pela pregação da palavra, o justo viverá. E foi isso que Lutero entendeu. A corrupção da Igreja Católica durante 12 séculos, a Igreja Romana, por 12 séculos, os acréscimos e adereços que serviam como amuletos para a fé, que hoje é praticado em muitas igrejas evangélicas. O uso de sal, a venda de sal, a venda de rosas, a venda de vassoura, a venda de lâmpada, a venda de areia vinda de não sei onde, a venda da água que vem do Rio Jordão, o óleo que vem lá da região do Monte das Oliveiras, em Israel. Essas igrejas precisam de reforma protestante, precisam de um renovo correto da parte de Deus. Os falsos apóstolos dos dias atuais que vivem às custas do povo, iludido, enganado. A igreja brasileira precisa de uma reforma protestante. Nós temos que ser muito mais do que uma religião. Nós precisamos, irmãos, protestar contra aquilo que está errado e voltarmos para a Escritura, largarmos as práticas judaizantes dentro da igreja. Tanto simbolismo desnecessário, tantos adereços vendidos dentro das igrejas. As mentiras que são pregadas de forma consciente ou inconsciente. E nós não podemos nos calar. O justo viverá por fé. E a fé vem por via pregação e a pregação da palavra de Deus. Temos que fazer a nossa parte pregando, esperando que Deus conceda arrependimento. Eu acho muito legal quando Paulo ele fala em Efésios capítulo 2. Ele fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é do de Deus. Nós podemos pregar a palavra, mas devemos rogar a Deus que coloque poder nas palavras pregadas para transformar vidas. E assim como também Paulo fala, quando ele, orientando Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, ele dizendo a Timóteo que o homem de Deus, o que requer do homem de Deus é que ele pregue, na esperança de que Deus conceda arrependimento. O que nós temos que fazer, irmãos? Pregar. Então o justo viverá por fé. Essa foi a mensagem que revolucionou a história da igreja. Simples, bíblica. E a fé, irmãos, nos levará a muitas perdas nessa vida.
A fé nos levará a malquerências, a desafetos. Mas nós somos chamados a viver por fé. Viver por fé não é viver com pensamento positivo. Viver por fé é viver uma base sólida, firmada na palavra de Deus. Tem gente que vive por fé, pensamento positivo, eu tenho fé, mas não tem conhecimento bíblico, não tem base, não tem firmeza, não tem solidez. Viver por fé é viver com base na palavra de Deus, e é o que nós precisamos. Então nós devemos concluir, irmãos. Primeiro, o justo viverá por fé. Por quê? Porque ele foi alcançado pela graça de Deus, através do conhecimento do Evangelho. Segundo, nós devemos entender que nós precisamos pregar o Evangelho para que outros também sejam alcançados. Isso implica também em nós orarmos e chorarmos por nossos parentes, pessoas queridas, colegas de trabalho, de faculdade, que estão perecendo. Orar por maridos, orar por esposas, orar por pais, por mães, por filhos, por filhas. Porque somente o Evangelho pode salvar. Essa é a mensagem mais simples que a gente pode dizer. Somente o Evangelho pode salvar. Quero dizer a você que vem sempre à igreja, é bom, ótimo. Continue vindo. Continue dando lugar à palavra de Deus aos seus ouvidos e aos seus corações. Mas que não seja só isso. Que você abrace a palavra que traz fé ao seu coração, que gera salvação em você. Creia no Evangelho de Jesus. E por fim, irmãos, nós devemos entender que somente a Escritura é aquilo que nós precisamos como base da nossa vida. Somente a Escritura. Não há nada que a gente possa acrescentar, assim como também nós não devemos negá-la, relativizá-la. A Escritura é o poder de Deus para nos salvar. A Escritura, ela traz a nós o entendimento para sermos salvos. Abra lá a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, compartilhe com o visitante, a pessoa que não tem Bíblia que está do seu lado. Esse texto é muito importante. 2 Timóteo, capítulo 3, compartilhe com o visitante aí. Você que é crente, não deixe de trazer sua Bíblia não, carregue sua Bíblia. Você pode até ter a Bíblia do celular para outro momento, em outro lugar, mas quando vier para a igreja, traga a sua Bíblia, né? Tem a Bíblia do celular, porque é importante. Uma fila de banco, esperando alguma coisa, resolvendo alguma situação, mas traga a sua Bíblia para a igreja. Não se envergonhe da Bíblia, porque ela é o nosso cartão de apresentação. É lógico que o nosso caráter, o nosso testemunho, mas você com a Bíblia na mão, você também já está dizendo, é para transmitir uma mensagem. Você confia nas palavras que você carrega. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17, vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora vem no finalzinho do versículo 15, quando ele diz assim, todo o versículo 15 ele diz, e que foste inteirado, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras podem tornar você que está aqui nessa noite sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. São os 5 pilares da reforma protestante, que você que está aqui não pode sair daqui sem essa convicção, sem essa certeza. Se Deus estiver falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Talvez você tenha pensado, mas se eu me tornar um cristão, se eu for um crente hoje, o que é que vão pensar os meus amigos? O que é que vão pensar os meus parentes? Se você morrer, se você partir desse mundo, dessa vida, sem ser cristão, sem crer na Escritura, sem receber a fé para a salvação, você passará a sua eternidade longe de Deus, em tormento eterno. Então não perca a oportunidade de crer em Deus, em crer no Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Deus, porque é pela fé que ela traz ao nosso coração que nós somos salvos. E a Tua palavra nos diz isso. Pai, que essa pessoa que veio aqui nessa noite, que ela não saia daqui sem essa certeza. Deus, o meu desejo, o meu pedido, a minha súplica, Senhor, é que o Senhor salve os que estão aqui e ainda não são salvos. Proporcione a essas pessoas a experiência de salvação. Como Davi fala no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação. Ou seja, se nós temos a alegria da salvação, a nossa alegria é verdadeira, é completa. Então Deus, não permita que essa pessoa saia daqui sem ser ela mesma tocada pelo Espírito Santo do Senhor, através da palavra que foi pregada. Pai, e abençoe o teu povo na responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, assim como também de viver com sua base sólida no Evangelho, enraizado, alicerçado na tua palavra. No nome do teu Filho Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém. Vamos sentar o hino número 304.